Só vamos dar uma olhada aqui no nosso livro aqui. Eu fiquei de gravar essa aula aqui porque na aula passada nós não tivemos, né? Tivemos vários acontecimentos lá na escola que acabou a gente não tendo a aula, tá? Mas olha só, hoje a gente vai falar sobre o continente africano, só o continente africano, tá? Então essa unidade aqui, ele inclui a história da África, da Ásia e da América antes da chegada dos europeus lá, tá? Então a gente vai ver bem rápido aqui sobre os povos, as civilizações que já existiam lá antes dos europeus chegarem lá no continente, tá? Eu vou falar bem rápido aqui só do continente africano para a gente tentar entender direitinho, tá? O continente africano, daqui para baixo já é a civilização chinesa, tá? Então a gente vai ver bem rápido aqui sobre como que era esse continente, quais eram os impérios que existiam lá antes da chegada dos europeus lá naquele continente, tá? Então, olha só, o que a gente tem, pessoal? Antes da gente tentar falar sobre o continente africano em si, o que a gente tem na mente assim quando fala do continente africano? A gente pensa numa sociedade totalmente desestruturada, né? Com fome, com guerras, né? Mas essa visão que a gente tem desse continente, na realidade, é só uma visão que a gente absorveu a partir da Idade Moderna, tá? A partir da Idade Moderna, que os europeus vão chegar naqueles continentes lá e a partir desse momento eles vão construir, né, vai reconstruir o continente da maneira que eles pensam ou pensavam sobre ele, tá? Então o que diz o texto aqui? Ó? Eu peguei aqui um resumo, né, Então o texto também menciona que a China naquele período histórico fazia grandes transações com diversas parte daqueles continentes lá, como a Ásia, a África, o Oriente Médio, né? Evidenciando a necessidade de ampliar nossos horizontes além dessa visão eurocêntrica. Tá? A visão eurocêntrica que a gente tem, né, que a gente recebe, né, nas escolas, nos outros meios de informação, de que o continente africano era da maneira como eles falam ali. Tá? Bom, então aqui. A África, antes da expansão europeia dos séculos XV e XVI. A África é considerada o berço da humanidade, com grandes civilizações como o Egito Antigo e o Cartago. Né? Antes da expansão europeia do século XV e XVI, a região subsaariana, aquela região que fica abaixo do deserto do Saara, era uma região habitada por diversos povos, com língua, costumes e forma de organização diferentes, que compartilhavam uma percepção religiosa anímica. Anímica significa animada, né? Transmitia conhecimento por meio da oralidade. Então os contadores de história eram chamados griots. Tem um vídeo aí na plataforma que depois a gente vai ver. Eram valorizados na comunidade por sua função de transmitir acontecimentos, né, históricos e valores sociais por meio de narrativas orais. Tá? Então esses griots que contam, que narram a história do continente africano antes, né, dos europeus chegarem naquela região. Então, reinos africanos. Então durante o século VI e o século XVI foram formados reinos na região da África Ocidental, né, próximo à costa. Grandes cidades surgiram no delta do Rio Níger, tá? Rio Níger, graças a atividades comerciais que se desenvolveram na região. Tá? As rotas comerciais ligavam o Sahel, que é a região ali do baixo do deserto do Saara, ao mar Mediterrâneo, passando por esses locais, né? O que contribuiu para a formação de civilizações, como a civilização Gana, o Mali e o Songhai. Tá? Então essas civilizações surgiram em função de quê? De comércio naquela região. Tá? O texto fala sobre o desenvolvimento do reino Gana, localizado na região sudoeste do deserto do Saara.
O reino teve um papel importante no controle das rotas comerciais subsaarianas entre 500 e 1000 depois de Cristo. Era conhecido pela abundância de ouro, pela liderança militar exercida por seus imperadores, que era visto como seres divinos pela população, né? O Império Mali incorporou o reino Gana por volta do ano de 1230, tá? Bom, o Império de Mali e Songhai. O Império Mali se tornou rico e poderoso após a conquista de novos territórios e controlar importantes rotas comerciais de ouro, tá? Sal, marfim, né, com destaque para a cidade de Tombouctou, que foi uma cidade muito importante, né? Essa cidade era considerada o centro das informações, da tecnologia, onde tinha as universidades, né? Aí nós temos um cara lá que governou esse império chamado Reino Mansa, Mansa Musa, né? Que foi marcado por sua peregrinação a Meca, tá? Esse reinado, né? Que estreitou as relações comerciais com o mundo islâmico. Após a sua morte, né, desse imperador aí, o império entrou em decadência, sofrendo invasões e revoltas internas, sendo substituído pelo Império de Songhai. Vocês notam que é um império, acaba, né, chega ao fim, aí começa um novo império, né? Aí entra em decadências e assim sucessivamente. Então o Império Songhai destacou pela rede de comunicação eficiente, pelo uso da força de trabalho escravizada, tá? Então esse império aí caracterizou por esse fato aqui. Entretanto, disputas comerciais levaram à destruição do Império Songhai pelos marroquinos no ano de 1591 e que passaram a controlar a rota comerciais subsaariana, tá? Aqui nós temos outros dois grandes e importantes reinos, né? O reino Yoruba e o Benin, tá? São todos reinos, pessoal, que existiram antes dos europeus chegarem naquela região. Então, no delta do rio Níger, na parte sul do atual Nigéria, foi habitada pelos povos Benin e Yorubá, tá? O reino Benin, liderado pelos Obás, teve seu apogeu entre o século XIV e o século XV, especialmente com o comércio transatlântico de escravos, né? Você vê que o continente africano ele já escravizava as pessoas bem antes dos europeus chegarem lá, tá? Então os Yorubás, organizados em cidades independentes como Ifé, tinham uma religiosidade influente na sociedade e foram alvo de ataques para abastecer o comércio de escravos. Muitos Yorubás foram trazidos forçadamente para o Brasil e contribuíram para a formação da religiosidade afrodescendente aqui, tá? Então, quando vocês virem falar do povo Yorubá, nós estamos falando desses grupos de pessoas que vieram de forma escravizadas aqui para o Brasil, tá? O reino Congo também, pessoal, também foi outro reino que era bem desenvolvido antes dos europeus chegarem lá. O reino Congo surgiu na bacia do rio Congo, na África Atlântica Central, uma hierarquia social e domínio sobre cidades e aldeias vizinho. Ele tinha essa hierarquia, né? A capital Banza, Congo, no século XV, era populosa, era importante centro comercial. Os governantes estabeleceram relações comerciais com os portugueses, mas a região tornou-se fornecedor de escravo para o comércio de escravos, né? Com o tempo, os próprios congoleses foram escravizados e a região foi dominada pelos europeus no século seguinte, tá? Então o reino Congo na África Central teve esse papel aí, né? E o reino da África Oriental? Na costa da África, né? Na costa leste da África, houve um intenso comércio de ouro e marfim com comerciantes de diferentes partes do mundo, como indianos, chineses e árabes. Isso levou à formação de cidades independentes e reinos, incluindo o Zimbábue, nas margens do rio Zimbábue, né? Construção de pedras, chamadas Zimbábue, foram criadas e serviram de centros de religiosos e palácios governamentais, tá? Então aqui eu coloquei uma síntese desses
dessas civilizações que existiram aí antes desse continente africano ser dominado pelos europeus, tá? Então, eu vou fazer umas atividades sobre essa parte, depois vocês leem com mais critérios, aí, bem mais devagar para vocês entenderem, tá? Aí o que vocês não conseguirem entender, aí eu explico para vocês. Tá ok, pessoal? Falou então, até mais.